Pessoal, agora nós vamos criar o componente Home e quando eu estiver fazendo uma navegação entre o início e o produto, né, o componente Home e o componente que vai ser o produto CRUD, nós vamos alterar a parte aqui do cabeçalho da nossa aplicação. Certo? É uma forma de a gente conseguir mostrar também nessa aplicação como é feita a comunicação de dados entre componentes. Como é que a gente pode fazer a comunicação, por exemplo, um componente alterar os dados de outro componente. A gente pode fazer isso a partir de um conceito extremamente importante que são services. Eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso. Por enquanto, só para a gente deixar pelo menos consistente com uma das telas, eu vou mexer lá no nosso header. Deixa eu entrar aqui no nosso header, aqui no header.component.html, onde tem a aplicação CRUD, eu vou colocar para ser início, de tal forma que o menu vai ficar aqui início, exatamente como esse elemento, e quando eu mudar para produto, ele vai ficar atualizando automaticamente. Por enquanto, eu não vou fazer essa implementação do service, porque envolve alguns outros conceitos que eu não quero trazer o que é mais complexo para o início, eu quero deixar para ele ficar mais espalhado para o meio e final do nosso curso. Então eu vou deixar fixo aqui início, mas depois vocês vão saber que a gente vai ficar mudando o valor aqui do título de acordo com a tela que a gente navegar, certo? Então vamos lá. Então para isso nós vamos precisar criar um outro componente, então eu vou colocar aqui ngGC, ele vai ficar dentro, só para ver se realmente ele vai ficar dentro de views, eu vou criar uma outra página, ele vai ficar dentro de views / home. Então, basicamente, o que eu estou organizando aqui, a forma que eu estou organizando os componentes é a seguinte. Eu coloquei dentro de components tudo aquilo que for trechos de componentes reutilizados, que eu possa reutilizar em mais de uma tela. E quando eu tenho uma tela inteira, digamos assim, eu vou colocar dentro do componente view. Tá? É só uma forma de organizar, eu poderia colocar dentro de um componente também, até porque uma view é um componente. Então, eu tenho uma view como sendo a página inteira e os componentes individuais eu vou colocar dentro da pasta Components. Por exemplo, no caso do header, ele não é uma tela inteira. No caso do footer, não é uma tela inteira. A tela inteira vai ser aquilo que estiver aqui dentro do conteúdo, certo? Do content. Então vamos lá, criei mais um componente. Vou entrar aqui no VS Code para que a gente possa... aqui ele criou uma nova pasta chamada Views. Dentro de Views nós temos o componente Home. Então o que é que eu vou fazer aqui? Nós vamos definir o nosso componente Home de forma bem simples. Eu vou colocar aqui no Home. Na verdade, deixa eu adicionar um Home dentro do nosso componente de navegação. Ó. Lá no componente de navegação, eu vou depois substituir isso, mas a gente poderia colocar aqui o App Home. Né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um mat-side-nav-content, que é exatamente... O sideNav, ele vai navegar e ele vai alterar o que estiver dentro de conteúdo. Por enquanto, eu vou colocar um conteúdo fixo, que nós temos o nosso app-home. Então, salvando aqui, você vai ver que ele vai colocar o conteúdo do home dentro do que seria o nosso conteúdo aqui. Tá? Então, eu vou fazer só mais um ajuste nesse componente, já que a parte do conteúdo está dentro do componente de navegação, eu vou colocar mais uma classe aqui, que eu vou chamar de content, e eu vou aplicar no CSS do componente nav, então navcomponent.css, eu vou colocar aqui mais uns detalhes. A primeira coisa que eu vou colocar vai ser um padding, então content vai receber um padding em todas as direções de 16 pixels, para ele dar um espaço, e eu vou colocar o background color para ser branca, certo? Ele tem um cinza ali, então para não ficar cinza e branco misturado, eu vou colocar o background para ser branco. Com isso, vocês vão perceber que na nossa telinha, em vez de ter esse cinza bem clarinho aqui, vai ficar branquinho e ele vai dar um espaçamento aqui de 16 pixels. Beleza, então nós temos já aqui a parte do nosso conteúdo, que por enquanto eu coloquei de forma hard-coded para ser o nosso home. Mas aqui a gente vai mudar, certo? Dentro do nav component HTML, a gente não vai ter o home fixo, a gente vai ter as telas de acordo com a navegação. Então, continuando aqui, eu vou importar mais um módulo dentro de App Component. Então, a App Module, melhor dizendo, nós vamos importar. Deixa eu maximizar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar um desses aqui e eu vou fazer o import do card,
Então, card. E aqui eu vou colocar o match card module. Card module. Nós vamos precisar desse módulo aqui. Então, nós vamos precisar dele. E nós vamos usar agora o nosso componente card dentro do home. Então, nós temos home, componente HTML. Legal, vou substituir aqui. Nós vamos usar o match-card. Dentro dele, nós vamos definir um título. Então, match-card-title, que eu vou chamar aqui de bem-vindo. E vou colocar aqui um subtítulo, card, match-card-subtitle. Fechar aqui e vou colocar uma descrição. Sistema para exemplificar a construção de um cadastro em Angular. Pronto. Feito isso, salvei. Nós temos aqui o nosso card título, card subtitle. E se a gente olhar aqui no nosso, nós já temos aqui ó, o título. Acredito que está faltando ele mostrar. Pronto. E já trouxe aqui também o subtítulo. Eu vou colocar só umas classes CSS para a gente fazer algumas alterações. Então, deixa eu colocar bem-vindo para cá também, para ficar um pouco mais claro. Pronto, e aqui eu vou colocar uma classe que eu chamei de title. E aqui embaixo eu vou colocar uma classe que eu chamei de subtitle. E aqui em cima, no card, eu vou chamar classe para ser home, ou seja, que é o meu componente home. E nós temos uma classe CSS chamada match elevation. E aqui eu posso colocar, por exemplo, Z3, que ele vai dar uma certa elevação no nosso card. Então, se a gente olhar, ele aqui tem uma linha bem simples, né? Acho que talvez seja a elevação 1, alguma coisa do tipo. E você vai ver com uma elevação um pouco maior, vai dar um ar mais de 3D, certo? Então, coloquei as duas classes e agora nós vamos mexer no CSS para aplicar um estilo em cima dessas duas classes que nós criamos. Então, eu vou colocar aqui .home.title. Eu vou definir só a questão do tamanho, então, para ser um tamanho um pouquinho maior, font size para ser 3 rem. Esse rem, né, é um tipo de unidade relativa, certo? E ela está sempre fazendo uma relação com o raiz da página. Certo? Quando você diz, por exemplo, tem um tamanho padrão que foi configurado no browser. Se você for lá na parte de acessibilidade ou nas configurações do browser, você vai ver que, por exemplo, o tamanho da fonte padrão é 14 pixels. 1 rem significa 14 pixels. Você colocar 1.1 rem significa que ele vai pegar essa proporção em cima do tamanho de referência. 3 vezes o rem quer dizer que ele vai pegar a fonte padrão, foi definida no browser, e ele vai multiplicar por 3. A vantagem de você ter isso é porque se o usuário, por exemplo, quer ter fontes maiores na sua aplicação, ele vai lá no browser, muda a configuração e automaticamente você vai ter uma fonte proporcional. Se você coloca, por exemplo, que a fonte vai ter 20 pixels, esse é um tamanho absoluto, ela nunca vai mudar. Então, por isso que eu gosto muito de usar esses tamanhos relativos, tá? Porque aí vai ficar sensível às alterações que o usuário colocar no browser dele, caso ele queira ver a fonte maior. Então vamos lá, eu vou colocar o peso da fonte para ser, o peso da fonte para ser 300, vai ser uma fonte light, e vou colocar aqui a altura da linha, né, para ser 1.2. Então, salvando, e também já vou mexer no .home.subtitle, e aqui nós vamos colocar o tamanho da fonte para ser 1.1 rem. Então, font size 1.1 rem. Você tem duas unidades, né? Se você tem um rem, que o rem é sempre relativo ao pi, né? Se você tiver um body, dentro do body você tem uma div, você tem um span, você tem outra div e tal. Então, o rem é sempre relativo ao anterior. Se você definir uma fonte no anterior, ele vai se basear no anterior. E já o rem se baseia na fonte definida na sua página inteira, certo? No raiz. Então, eu acabo preferindo sempre usar o rem porque ele é menos confuso, que eventualmente, se tivesse tido mudança numa fonte
dentro de um componente Py, e eu estou falando isso de HTML junto com CSS, não especificamente do Angular. Eu sempre prefiro usar fontes com esse padrão aqui, certo? RM. Então pronto, ficou dessa forma. Bem-vindo, sistema para exemplificar a construção de um cadastro em Angular. Então, com isso, nós fizemos aqui nosso componente Home, e na próxima aula nós vamos criar o componente do cadastro de produto, certo? Nós vamos começar a criar, estruturar o componente de cadastro do produto, e aí a gente também vai precisar logo na sequência fazer a navegação entre esses dois componentes. Pessoal, agora nós vamos criar o nosso componente de cadastro de produto, eu vou chamar ele de Product CRUD, né? Create, Read, Update e Delete. Nós vamos, na verdade, ter vários componentes, um dentro do outro, certo? Que vai trabalhar com toda a parte, não sei porque eu insisto em minimizar isso aqui, né? Ctrl K. Na verdade, ele vai ter vários componentes dentro do outro para a gente organizar essa parte do cadastro de produto, já que é um componente mais complexo, em outros componentes menores também, certo? Em vez de fazer tudo num componente só, que não faz muito sentido aqui, porque a ideia da sua aplicação, a ideia desses frameworks como Angular, React, Vue, Flutter, é você componentizar o máximo para você ter reuso, para que você possa criar essas pequenas aplicações, que são esses componentes, né, que tem HTML, CSS, no caso do Angular TypeScript, para você ter componentes pequenos que sejam reusáveis e também que tenham uma facilidade grande de manter esses componentes. Então nós vamos criar um novo componente, você já sabe criar um novo componente, que é usando o comando ng gc, separado, né, g de generate, C de component, e nós vamos colocar também dentro de views, tá? Então, vou colocar aqui, ó, views barra product barra CRUD, que seria create, read, update, delete. Coloquei product no singular mesmo. Pronto. Os outros componentes não vão representar views, vão representar componentes menores que não representam uma view completa, e a gente vai colocar dentro de components novamente, tá? Não dentro de template, porque template é só os componentes, né? Header, a parte do menu e o footer, mas eu vou colocar dentro da própria pasta do componente. Então, criamos aí mais 3 arquivos e atualizamos o app module, e para isso agora nós vamos voltar para nossa IDE para começar a trabalhar nesse componente que está dentro de Vue, especificamente dentro dessa pasta que foi criada, né? Product-CRUD. Dentro de Nav Component, a gente pode substituir, se quiser, que não vai ser esse processo manual, obviamente, né? Colocar aqui Product-CRUD, e uma vez feito isso, a gente for olhar lá na nossa página, você vai ver que vai ser substituído o nosso componente Home pelo componente de CRUD de produtos. Legal, uma vez que a gente já tem 2 componentes, a gente pode agora trabalhar. Antes de mexer propriamente nessa tela e evoluir ela, a gente pode trabalhar com a navegação, para que a gente realmente consiga alternar entre esses 2 componentes a partir do menu. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Nós vamos substituir onde tem aqui App Product CRUD, né, que eu acabei de substituir, eu vou colocar aqui para ser router-outlet, e vou fechar aqui. Significa que o sistema de rotas que a gente incluiu no projeto lá na criação, lembra que quando a gente criou o projeto, uma das primeiras coisas que ele perguntou foi: você quer adicionar a parte de rotas? Eu disse sim, eu quero. Então ele já embutiu isso dentro do projeto. Então a gente colocou aqui o router outlet, que é exatamente o ponto que será substituído entre as telas de navegação, e nós vamos agora entrar aqui, não sei se você percebeu que nós temos o approuting.module.ts. Dentro desse arquivo é que nós vamos trabalhar a questão das rotas. E no caso aqui, ó, já tem um array pronto para que a gente possa ir acrescentando as nossas rotas. Vou criar o primeiro objeto, que vai ser do tipo routes, e esse objeto tem alguns atributos. Se eu colocar aqui Ctrl espaço, você vai ver as propriedades. Por exemplo, ó, path. Uma das vantagens, né, eu até deixar claro para vocês, uma das vantagens do TypeScript é o fato de que, como você tem os elementos tipados, você consegue ter o code complete. Ou seja, quando você tem no JavaScript objetos que não são tipados, não tem tanto como a IDE inferir quais são os tipos de determinados objetos. Claro que se é um objeto conhecido como uma function, como object, como prototype, ele até consegue inferir porque ele conhece a especificação e consegue sugerir algumas coisas. Mas no caso do TypeScript, que são objetos dos mais variados possíveis, ele consegue inferir exatamente porque tem um tipo, e tendo um tipo ele sabe quais são os atributos, né? Então aqui, ó, vou definir um path,
No caso do nosso path inicial, eu vou colocar vazio e vai ser o path raiz da aplicação, e o componente eu vou ter que importar aqui para esse elemento os dois componentes que nós criamos. Então, eu vou importar aqui ponto barra views barra home.component. Eu não preciso colocar o TS e vou importar aqui dentro de product crude barra product crude.component. E aqui nós vamos colocar from. Eu vou pegar aqui o home component e vou também importar o product crude component from isso aqui. Vou só ajeitar aqui a formatação, não vai permitir porque está com erro aqui, mas daqui a pouco a gente faz isso. Então eu vou colocar o componente da primeira rota para ser o home component, e o segundo que eu vou colocar aqui embaixo vai ser o path barra produtos no plural, vírgula, e o componente vai ser o product crude component. Agora sim eu vou formatar. Então nós já temos as nossas duas rotas registradas aqui nas rotas, né, routes, e com isso agora a gente consegue, dentro dos links, apontar para ele conseguir usar isso. Então dentro da nossa navegação, tela de navegação, nós temos dois links aqui, e aqui eu vou colocar a propriedade router link. No primeiro caso do home eu vou colocar o barra, e no caso de baixo eu vou colocar para ser products barra produtos. Então, recapitulando o que foi que a gente fez. Nós criamos o componente de cadastro de produto, né, que eu chamei de product crude. A primeira coisa que eu fiz foi lá na navegação, eu substituí o que a gente tinha o app home pelo o cadastro de produto, e a gente viu que ele mostrou o cadastro de produto. Aí eu substituí aqui pelo router outlet, que é exatamente o elemento que será substituído sempre que houver uma navegação. Esse é um ponto que o componente que for carregado, ou seja, o componente que eu apontei lá na minha navegação, que será substituído nesse exato ponto da minha tela, que é dentro da parte do conteúdo. Ou seja, lá na minha navegação, deixa eu voltar aqui, ó, app routing module.ts, eu disse, sempre que tiver no path raiz, carregue esse componente, ele vai substituir naquele ponto. E sempre que o usuário colocar aqui barra, na verdade é só products, sempre que ele colocar products, ele vai navegar para o produto crude component, que foi o que nós definimos, certo? Então nós temos a rota raiz da nossa aplicação e a rota de produtos para que a gente possa navegar entre as duas, tá? Com a questão da correção, que aqui não é barra products, e sim simplesmente products. Então vamos lá para a gente testar a nossa aplicação. Deixa eu entrar aqui no browser. E tanto se eu testar aqui, ó, colocar products, aqui você vai ver que ele vai navegar para produto, como se eu estiver navegando diretamente aqui pelo a própria navegação. Ou seja, tanto está funcionando o navbar, como está funcionando a navegação. Um outro ponto que está faltando é que quando eu clicar na logo, ele também tem que navegar. Então tem mais esse ajuste para a gente fazer antes de terminar. E a logo está dentro do nosso header. Então aqui no header component a gente tem, deixa eu voltar aqui, coloquei um M a mais, né? Só maximizar, nós temos aqui no nosso link o router link, e aqui eu vou colocar para ele ir para o barra da nossa aplicação. Então com isso a gente já pode testar para saber se o logo realmente está navegando. Eu estou dentro da tela de produto, clicando aqui, ele volta para a tela home, exatamente porque essa é a tela que é o raiz da minha aplicação. Pessoal, então é isso. Nós fizemos aqui a criação de outro componente, fizemos a navegação entre esses dois componentes. Na próxima aula a gente vai continuar trabalhando com o componente de cadastro de produto. É o componente que nós vamos passar boa parte do curso trabalhando nele.